A Moana tá chegando pra levar a gente em mais uma aventura pelos oceanos. Deu medinho? Mas você sabe quem são todos os vilões terríveis que vão tentar atrapalhar os planos da princesa da Disney? Que saudade do monstro de lava. O segundo filme pode trazer duas vilãs sinistras que estão decididas em impedir a nossa heroína de quebrar uma maldição. No trailer, ela explica que antes do Maui roubar o coração de Te Fiti, o povo da ilha de Motunui queria se conectar com todas as pessoas do planeta e assim ligar todas as praias e povos. Mas graças ao semideus ladrão isso não foi possível. Com o problema de Te Fiti resolvido, a nossa protagonista resolve seguir o legado dos seus ancestrais. Mas as vilãs do filme não vão querer que ela interfira em mais nada. As dúvidas que ficam são: por que as antagonistas querem manter todos os povos separados? E o que elas perderiam com isso? Você já sabe o que fazer. Pega a sua pipoca e se prepara. Tá começando mais um Teen Videos! Uma das vilãs da produção é Matange, uma personagem misteriosa e enigmática, com uma forte ligação com a lua e os morcegos. A gente sabe que ela tem um passado confuso com o Maui e que ela pode ser a antiga namorada dele. E por a gente saber que o semideus é um grande encrenqueiro, o relacionamento dos dois terminou de um jeito nada amigável. Matange é uma palavra polinésia que se refere ao vento, algo muito importante para a navegação. E esse personagem pode ter algo a ver com a brisa que leva os barcos. A gente sabe que os ancestrais da protagonista eram viajantes e provavelmente precisavam da ajuda dos deuses dos ventos e oceanos. Mas quando Maui roubou o coração de Te Fiti, ficou impossível dos Motunui continuarem. Pode ter sido exatamente isso que fez a Matange odiar o Transmorfo, porque ao roubar o objeto mais importante da Ilha da Vida, ela pode ter perdido os seus navegantes e, consequentemente, a importância dela para os humanos, deixando de ser adorada como uma deusa. E vamos lembrar que o próprio pai da Moana não acreditava nas lendas. Uma outra opção é que Matange seja uma adaptação de duas deusas. A primeira é a lenda de Leutoja, que foi uma princesa que se tornou uma semideusa da fertilidade e é representada por morcegos. A outra seria Ina, um nome que significa um grande poder feminino, e nesse caso seria a deusa da lua. E como vimos no trailer, a Matange não só é representada pelos morcegos, como também existe uma lua sinistra atrás dela. A mitologia de onde Moana é adaptada fala que o Maui pode ser o marido dessa deusa, o que mais uma vez explica ele ser um alvo para essa vilã, porque ao cometer o crime do primeiro filme, ele foi expulso do panteão divino, e imaginamos que talvez a sua parceira pode ter sofrido da mesma punição. Vocês se lembram que no primeiro filme as ilhas estavam perdendo a vida, e que tudo isso era culpa do Maui? Se a Matange for a representação da fertilidade, então esse é mais um motivo para a antagonista detestar o ex-namorado. Vale lembrar que é bem possível que essa personagem mude de lado, e perdoe o Maui e os dois voltem a ser um casal. O que cá entre nós é algo muito Disney de acontecer. Como a gente já sabe, a nossa heroína não vai estar sozinha nessa aventura. Ela vai levar mais 3 tripulantes, mas a teoria sinistra que alguns fãs têm é que um desses companheiros vai ser um traidor aliado a outro grande vilão da produção, que a gente vai falar daqui a pouquinho. O primeiro deles é o Mone, um rapaz alto e forte que provavelmente aparece no primeiro filme como esse menino que desmaia com a história da vovó Tala, e que também desmaia quando vê o Maui pela primeira vez. O Mone parece ter sido um discípulo da vovó Tala porque ele conhece as lendas da ilha como ninguém, e é ele quem explica a maldição para nossa heroína. Deve ser esse o motivo dela escolhê-lo para ser parte da tripulação, mas ele também parece ser um grande covarde ou até mesmo bobão, já que em todas as cenas ele parece não ser tão inteligente assim. Isso é muito suspeito. Será que ele tá fingindo ou talvez esteja tentando impedir a missão? Vamos descobrir em breve quando lançar o filme. E você, já reservou o seu ingresso para ver Moana 2? Então comenta a hashtag cinema pra gente ficar sabendo. A outra personagem é Loto, que aparentemente é uma engenheira de barcos. Como se isso fosse mesmo algo possível. O quê?
Você não entendeu? Calma que eu te explico. Não te parece muito suspeito que uma personagem seja alguém que entende tanto assim de barcos em um universo onde navegar era proibido até ontem? Tá certo que o primeiro filme resolveu a questão, mas a Moana foi a primeira a navegar. Foi o próprio Maui que ensinou ela como mover um barco do jeito certo. Então, por qual motivo a princesa precisa de alguém que entende de barcos? Talvez ela seja uma ajudante da Matange e o filme apresente duas vilãs mulheres. O outro tripulante vai ser o Kelly, a pessoa mais velha da ilha e um grande agricultor. A Moana vai precisar da ajuda dele porque esse senhor simpático entende de comida. E como a viagem vai ser longa, talvez ela precise desse conhecimento para onde vai. Mas esse pode ser um erro, porque esse personagem pode ser alguém que, ao contrário da vovó Tala, não queria que as coisas mudassem. Talvez ele seja alguém que prefere enterrar a cultura dos navegadores, assim como era o pai da Moana. Nós falamos aqui que a vilã vai ser a Matange, mas isso também é questionável. Isso porque a gente sabe que o grande desafio é uma tempestade terrível que impede os navegantes a cruzar os oceanos. A Matange pode ser apenas um dos vilões. A diferença para uma vilã de verdade é que um antagonista pode ser somente um obstáculo atrapalhando o herói, mas que não seja o problema maior da história, enquanto o vilão é alguém que deseja massacrar os sonhos e a vida do protagonista. Nesse caso, estamos falando de Nalo, o grande deus das tempestades. Para comentar sobre ele, a gente vai ter que voltar aos primeiros momentos do primeiro filme, quando a vovó Tala explica que antes só existiam os oceanos, até que a primeira ilha Te Fiti surgiu, e ela trouxe vida para a Terra, dividindo esse presente com todas as outras. No trailer, a gente descobre que o Nalo jogou um feitiço nas tempestades, impedindo a conexão entre os povos. A gente também fica sabendo que os ancestrais da Moana estavam na missão de ligar todas as ilhas da Te Fiti, mas que o Nalo impediu. Mas se você se lembra do primeiro filme, o que atrapalhava os barcos era o demônio Te-Kā, que era a própria deusa transformada. Mas agora existe um outro deus das tempestades querendo destruir a Moana e parar a conexão entre as ilhas? Isso não é um furo de roteiro? Talvez não. A teoria diz que o Nalo sempre odiou a Te Fiti, porque ela espalhou a vida e conectou os povos das ilhas polinésias. Isso tornou o Nalo um deus fraco, porque com a Te Fiti os humanos conquistaram os mares e pararam de temer as chuvas. O Nalo pode ter sido o deus maligno que manipulou o Maui para que ele roubasse o coração de Te Fiti e com isso acabar com essa palhaçada de atravessar os mares numa boa. Você deve lembrar que foi justamente uma tempestade terrível que matou o melhor amigo do pai da Moana e traumatizou o líder da ilha. O Nalo deve ter visto os dois jovens tentando desafiar a sua autoridade e foi ele quem destruiu o barco, causando a morte do rapaz. Eu não sei o que vocês acham, mas pra mim essa é uma grande razão para esse vilão querer acabar com a vida da Moana e do próprio Maui. E talvez por isso ele teria um infiltrado na tripulação da princesa polinésia. A história vai girar em torno da viagem até uma ilha para quebrar a maldição do Nalo. Mas por que ele não apareceu no primeiro filme? É simples, pessoal. Ele tinha o Te-Kā para assustar as pessoas e afundar as embarcações, e só apareceu agora porque a Te Fiti voltou, e isso deixou ele furioso. Roubar o coração e destruir a vida das ilhas faria voltar o tempo onde só existia o mar, e por isso Nalo pode ser o verdadeiro culpado pelo crime do Maui. E para não ser o culpado por perder os próximos vídeos, lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. De acordo com as nossas informações, a ilha que antes conectava o povo do oceano se chama Motu Fetu. E eu espero estar pronunciando esse nome direito. O vilão jogou uma maldição em volta dessa ilha, e a Moana precisa chegar lá para quebrar o feitiço. Mas por que essa ilha é tão importante? O Nalo provavelmente tem medo de lá, porque como a gente sabe, o Maui já foi um ser humano, e ele foi transformado em semideus. E no trailer o próprio vilão diz que uma humana não vai quebrar o feitiço. Talvez ele esteja certo. A gente tá cansado de saber que a Disney é especialista em dar pistas do que pode acontecer em diálogos simples. Durante o primeiro trailer a gente vê que a princesa de Motonui é recebida por sua irmã mais nova, uma garotinha chamada Simia. Essa irmã menor afirma
que a Moana tá ficando muito tempo fora da ilha, o que faz sentido, já que ela tá na missão dos ancestrais, mas isso entra em conflito com as responsabilidades de um líder. Vamos lembrar que a Moana deveria ser a chefe da ilha aprendendo com o seu pai, mas se ela tá no mar, então ninguém tá aprendendo a ser o novo líder. Sim, a gente sabe que o pai da heroína está vivo, mas e se eu te contar que isso também pode mudar, você promete não chorar? Talvez a produção acabe encerrando com a vida do pai da Moana da mesma forma que fez com a vovó Tala, que se transformou em uma arraia. Dá uma olhada nessa cena com a Moana embaixo do mar sendo cumprimentada por um tubarão-baleia enorme. Esse animal pode muito bem ser o espírito de alguém ligado à protagonista, que vai aparecer em um momento importante para guiá-la em seu destino, e talvez seja assim o seu próprio pai. Voltando à importância da ilha de Motu Fetu, talvez lá seja o lugar onde uma humana que jamais quebraria o feitiço do Nalo se tornaria uma semideusa capaz de fazer isso. E esse é o motivo do Nalo odiar tanto a Moana e os habitantes da ilha de Motonui. A vovó Tala diz pra neta que alguém iria até o mal e convenceria ele a devolver o coração de Te Fiti. Isso é como uma profecia que se cumpriu, não é mesmo? O vilão deve conhecê-la e deve ser por isso que ele impediu o pai da Moana de sair da ilha quando era jovem. O deus das tempestades deve estar com medo da Moana se tornar uma semideusa de alguma profecia antiga envolvendo Maui, a Te Fiti e a Matanja, o que nos leva a pensar que no final da trama, a Moana não vai se tornar a líder dos Motonui, e sim a sua irmã, Simia. Ela vai ser tão grande que vai se transformar em uma semideusa, e nesse caso seria a maior inimiga do Nalo, porque provavelmente ela ia ser a protetora dos navegantes contra as tempestades. Estamos deixando 2 conteúdos incríveis para você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!